Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. O quanto uma boa conversa, olho no olho, pode melhorar o dia a dia nas empresas. Comigo hoje aqui no Faz Sentido, para falar sobre esse assunto, a psicóloga organizacional Alba Goretti Lentz e Rony Gabi, consultor de organizações públicas e também integrante do nosso programa aqui do Grupo Diário, Sala de Debate, e também articulista da nossa edição impressa do Diário. Vamos começar pela Alba, né, Rony? Vamos ser, né, primeiras mulheres sempre, né? Alba, prazer participando aqui com a gente pela primeira vez. Prazer enorme. Muito obrigada pelo convite. E é sempre bom falar de um tema tão importante, né, e tão necessário que se fale sobre ele. Comunicação. Comunicação realmente é a chave para todas as nossas relações, né, e principalmente a profissional. Ótimo. Rony, que acabou de sair do Sala de Debate ao vivo, está aqui com a gente. Mal conseguiu almoçar, porque realmente é fundamental para essa nossa conversa. Olá, Fábio. Olá, doutora Alba. É um prazer estar aqui. Acho que é um tema realmente importante. Comunicação, ela é o sistema nervoso, o sistema circulatório. Comunicação é uma ferramenta estratégica de gestão, é uma ferramenta de produtividade. Entendê-la, discuti-la, compreender os efeitos que ela tem é fundamental. Que bom. E vamos começar perguntando para vocês que tem essa Alba, tem essa vivência aí das empresas, o Rony também. Eu vou trazer um pouquinho o meu relato de como foi isso no dia a dia, principalmente depois ainda estamos numa pandemia, né? Mas agora bem mais com as consequências bem mais amenas. O quanto a pandemia influenciou na conversa, na comunicação do dia a dia das empresas e como estamos nesse quesito hoje? Alba, o que te parece? O que tu tem verificado? Eu acredito que a pandemia, ela acelerou muitas coisas, né? Ela transformou muitas situações. Nas empresas, não poderia ser diferente nas empresas. Ela afetou muito a nossa vida pessoal, né? E, consequentemente, afetou a nossa vida profissional também. Hoje, nas empresas, percebe-se que, em função da pandemia, parece que um certo receio, às vezes, né, de se falar muitas coisas. As pessoas, às vezes, por receio de serem mal interpretadas, né, ou por não existir, isso era uma coisa que a gente estava comentando, essa cultura do diálogo nas empresas, hoje as pessoas, às vezes, sentem um receio. Até estávamos comentando nos bastidores agora sobre o resultado da pesquisa, que foi até surpreendente, né, ver que as pessoas realmente estão podendo falar um pouco mais. E as redes sociais, eu acho que facilita muito isso, né, essa possibilidade da gente poder também se expor, né, nas redes. Isso faz com que dentro da empresa a gente consiga também. Mas tem que existir esse respaldo por parte da empresa, né? Eu, enquanto colaborador, é importante que eu sim fale, que eu me manifeste, né, mas que eu tenha o respaldo de saber ser ouvido por parte da empresa, né. A empresa precisa criar os espaços também para isso. Exatamente, espaço para poder falar, né. E como tudo na vida, a gente tem também o como, né, Rony? A gente fala muito, né, o que é importante, sim, se falar, mas o como se fala, o como talvez seja tão importante quanto, né, o que, né? E às vezes, talvez, em período de pandemia, de insegurança, né, esse como tenha ficado um pouco diferente, tenha ficado um pouco, as pessoas, talvez por insegurança, por receio de... Período de pandemia é um período difícil, né, de conseguir emprego, recolocação. Então, muitas pessoas podem ter se sentido mais retraídas em falar por conta disso, né? Poder perder o emprego ou não. E também as pessoas, né, Alba e Rony, as pessoas ficaram muito tempo também, muitas pessoas trabalhando em casa, né? E agora voltando presencialmente para o ambiente de trabalho. Não há como
mais de 2 anos nessa situação, voltando depois para o que era antes, voltar da mesma forma. Como é que tu percebes isso, Rony? Olha, a comunicação, ela é tão complexa, né, que ela ela é uma ferramenta de gestão, e ela é tão complexa que ela precisa de uma organização. Existe um composto de comunicação, né? A empresa, ela trabalha os seus assuntos institucionais dentro da comunicação institucional, a comunicação administrativa ou interna dentro da sua comunicação administrativa, e a comunicação mercadológica dentro toda a comunicação de vendas, de mercado, de promoção, de divulgação dentro da área mercadológica. Então, entender em que área nós estamos tratando enquanto empreendedor, né? Olha, esse assunto aqui faz parte desta área do composto de comunicação. Isso é fundamental para entender qual é a minha estratégia de comunicação interna e externa. Quais são os aspectos institucionais que eu quero transmitir para a sociedade? Quais são os assuntos que eu quero transmitir para a minha comunicação interna? Então, veja bem, nós estamos ainda num nível bem macro da comunicação, falando da sua estratégia, do seu composto, da sua estrutura, e tudo isso influencia como a comunicação intercolaboradores vai acontecer. Então, nós estamos falando da comunicação da instituição com a sociedade, da instituição, da empresa com o mercado e da instituição com ela própria. Então, essa organização faz muita diferença no trato da comunicação como ferramenta estratégica. A falta dessa organização causa problemas. E aí nós entramos num descompasso, numa desorganização estratégica da comunicação, e os assuntos se confundem e acaba transbordando um assunto que é de ordem particular, de ordem íntima da organização, para o mercado ou para a sociedade de forma inadequada, por exemplo. Não é tratado onde tem que ser tratado, dentro da sua área. E isso tudo é óbvio que impacta diretamente na produtividade. Então, organizar a comunicação através de um composto de comunicação com uma estrutura hierárquica e uma estrutura de assuntos é fundamental para começar certo. Porque a gente tem uma ideia, né, que isso acontece de forma isolada e separada. Mas a visão estratégica da comunicação da empresa, independente se é com o mercado externo, se é com os clientes, se é com o colaborador, isso tudo está interligado. E a gente, às vezes, trabalha, obviamente, aqui o nosso foco aqui no Faz Sentido é a gente olhar essa comunicação interna da empresa com o colaborador, do colaborador com os seus pares, com os seus gestores. É esse o objetivo do programa. Mas a gente não consegue entender e não consegue chegar ao que a gente quer como objetivo se a gente não conseguir olhar o todo, porque ele está sempre interligado, sempre conectado. E além de ser bem integrada, ela tem que estar bem alinhada, né? Todos têm que saber do cargo mais, do nível hierárquico mais, né? Até o dono da empresa. Toda a comunicação ela tem que estar bem alinhada, todos têm que saber exatamente o que é esperado de cada um, né, nessa comunicação, porque isso vai refletir lá fora. A comunicação interna, o que eu comunico aqui, vai ser como eu serei vista, como a empresa será vista lá fora, né? E essa visão tem que ser igual, né? Então, é importante esse alinhamento, porque disso depende também o futuro da empresa. Vamos para as enquetes, então. Vamos entender o que o público... Nós perguntamos para os nossos colaboradores do Instagram, do Diário, que sempre estão contribuindo e votando nas nossas enquetes aqui do Faz Sentido. E a gente perguntou, no seu ambiente de trabalho, gestores e colaboradores não conversam. 51 pessoas responderam que não há esse diálogo. A conversa é de um lado só, 64. E, por fim, a conversa é constante e produtiva, 160 pessoas. A gente brincou no intervalo. Se 160 pessoas estão achando que a conversa está boa, que está tudo fluindo, então não há mais por que continuarmos o programa. Agradecemos você que nos acompanhou até que não. Brincadeira, né, gente?
Mas na percepção de quem participou aqui, existe o diálogo e sim, essa conversa é constante e produtiva. E eu vou começar com o Rony, que discordou. Né, Rony? Aqui é para discordar mesmo, para discordar, para concordar, para falar o que pensa. Faz sentido? Olha, não é o que a gente encontra, como eu trabalho com assessoria empresarial, muitas vezes eu sou demandado por uma instabilidade do clima organizacional. E quando a gente entra para fazer o diagnóstico da situação, nós encontramos como causa dessa instabilidade do clima organizacional, que gera improdutividade, gera um turnover alto, gera até um problema fisiológico nas pessoas, sim, porque o clima elas acabam adoecendo ao longo do prazo, de longo prazo. E uma das causas disso é justamente problemas na comunicação. A falta de organização e a falta de habilidade de comunicar. De organização tem a ver com o que nós falamos há um pouquinho atrás no programa, que é a organização da estratégia de comunicação. E dentro dessa organização, vem aspectos como missão, valores, né, da empresa. Os valores, eles são a sustentação dos comportamentos, e isso vai para a comunicação, né? Faz parte, a comunicação, ela também é sustentada pelos valores da empresa. Então, quando não é transferido para o colaborador a essência dos valores, também afeta a comunicação. E muito desse problema também é causado pela liderança. A liderança inapta para a comunicação causa um descompasso nas relações e acaba interferindo no clima organizacional. Então, eu respeito todos os nossos colaboradores que responderam positivamente. Fico muito feliz com essa resposta, tá? Mas não é um ambiente que a gente encontra rotineiramente aí nas organizações. E falando um pouquinho também da minha experiência enquanto empresa que trabalha com isso, recrutamento e seleção, né? Realmente, fico até muito feliz com as respostas, porque eu sou uma pessoa otimista por natureza, eu prefiro acreditar que as coisas sim estão mudando, podem mudar e estão efetivamente mudando, mas não é também um pouquinho a realidade que a gente vê, principalmente na nossa empresa. As pessoas realmente estão tendo muita dificuldade quando se pergunta para um candidato que está buscando recolocação, né? Qual foi o motivo que saiu da empresa anterior, e quase sempre a queixa, né, o mais comum é realmente liderança, dificuldade de comunicação com a liderança ou até a empresa como um todo, né? Porque uma coisa é fato, as pessoas não pedem demissão da empresa, as pessoas pedem demissão de gerentes, né? Eu estou pedindo demissão porque não existe mais ambiente para poder trabalhar com essa gerência, ou eu não concordo com essa gestão de pessoas. Então, as pessoas sempre saem das empresas, não pelas empresas, pela instituição em si, mas saem das empresas pelas pessoas que estão lá, pelo despreparo dos gestores, pela dificuldade que essas pessoas têm, muitas vezes até de identificar quais são as habilidades que nós queremos para os nossos gestores dentro da nossa empresa. Porque são essas pessoas que farão, né, o crescimento da empresa, farão com que a sua equipe possa trabalhar bem, né? E o despreparo, sim, da gestão hoje é um dos fatores, além da comunicação, muito importantes e que está causando muitas dificuldades. E ela é tão importante, se a gente pensar, puxar um outro viés, para inovação, mudança, né, a inovação cultural, a mudança cultural, enfim, o catalisador da mudança, da evolução é a comunicação. Então, quando a gente tem um ambiente que não ajuda a comunicação, que não favorece e que a comunicação não é feita de forma efetiva, nós temos dificuldade de inovação, dificuldade de mudar. A empresa tem dificuldade de mudar. E olha só o quanto que a liderança intermediária é importante nesse processo.
Porque o líder intermediário, conhecido como líder tático, que são os nossos coordenadores, gerentes, supervisores, ele tem que ter capacidade de flutuar, de comunicar com a direção, que é estratégica, e depois com a operação, que é a quem faz acontecer no dia a dia. E quando ele não consegue fazer a flutuação de comunicação, ele talvez se comunica bem com a direção, mas na hora de traduzir isso para a prática do dia a dia, ele não consegue. Ou ele não consegue, ele vive muito a comunicação do nível operacional, que é quem faz, quem resolve, quem dá o ritmo na empresa, e ele não consegue transferir para a direção, ele não traduz para a direção o que realmente está acontecendo na prática. E isso tira a produtividade. E também não consegue efetivamente desenvolver uma comunicação estratégica com os colaboradores. Exatamente. Isso eu acho que é uma coisa, Alba, me parece que acontece muito. A liderança tem um viés operacional, que é aquela liderança que bota a mão na massa, que carrega o piano, que vai trabalhar junto, mas na hora de conseguir enxergar a organização e a importância estratégica da comunicação, não tem esse desenvolvimento necessário. A boa notícia é que são habilidades que podem ser desenvolvidas. A gente aprende. Por treinamentos, né, cursos, toda a habilidade de gestão, ela pode ser desenvolvida. É importante que, claro, a pessoa tenha que ter esse desejo, né? Mas isso pode ser... A pessoa não nasce gestor, né? Exatamente. Vamos chamar um breve intervalo, então, e continuamos no próximo bloco a entender um pouquinho mais da importância da comunicação nas organizações e o impacto de quando ela não é assertiva entre a gestão e os colaboradores. Estamos apresentando Faz Sentido. Há quanto tempo você não aproveita o melhor do seu sorriso? E nessa busca em ter seu sorriso completo de volta, nós sempre reforçamos a importância de realizar uma avaliação com nossos especialistas, pois é nesse momento em que vamos poder com precisão definir qual o melhor plano de tratamento para o seu caso. E a Oral Sim, além de ser a clínica número 1 de implantes dentários, também é a clínica mais indicada do Brasil. Por isso, eu estou te esperando aqui. Pingão Bebidas abrange tudo o que você precisa em uma loja de bebidas. Inspiramos os nossos clientes a explorar e experimentar novos vinhos e aventurar-se em alguns espumantes, enquanto oferecemos sugestões para variadas bebidas. Nosso aplicativo é simples e prático, facilmente baixado gratuitamente no seu celular. Pediu, chegou, bebeu. O aplicativo Pingão Bebidas é obrigatório para quem está procurando o presente perfeito ou apenas quer consumir algo novo e emocionante. Temos bebidas para todos os paladares. E claro, deliciosos espumantes. Pingão. A festa começa aqui. Por que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração. Para abraçar forte um dos amores da sua vida. Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento. Para sentir a emoção na pele. Para tocar o paraíso ou fazer nada ao lado de quem é tudo. Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico, da Cláudia. Cuidamos de todos a cada dia melhor, com os braços abertos para a medicina do futuro, para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber? A gente ama fazer isso, cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325.
O programa Meu Pet é Pop vai ao ar todos os sábados, comigo, Diogo Brondani, e com Maria Fernanda Matos. O programa que abre espaço para os bichinhos de estimação é a partir das 3 horas da tarde, na TV Diário e Rádio CDN. Você não pode perder. Voltamos a apresentar Faz Sentido. A importância da comunicação e do diálogo nas organizações, nas empresas. Conosco aqui hoje no Faz Sentido, Rony Gabi, consultor de organizações públicas, e a psicóloga organizacional Alba Goretti Lenz. Vamos voltar ao segundo bloco já com as enquetes para a gente entender um pouquinho mais como o público está entendendo essa situação, está avaliando a comunicação nas empresas, para a gente poder evoluir aí no tema. Perguntamos sobre opiniões a respeito da empresa. O que as pessoas disseram? Eu tenho medo de me manifestar. 42 pessoas. Somos ouvidos e há resultados. 106 pessoas, a maioria. E é tempo perdido, 86 pessoas acham que é tempo perdido a comunicação, falar sobre aquilo que pensa dentro das organizações. Maioria aí, somos ouvidos e há resultados. De novo, o que já comentamos lá no bloco anterior, mas vamos adiante para a gente comentar as demais respostas. Para criar uma cultura de conversa no trabalho, é o gestor que deve dar o exemplo. 59 pessoas. Uma pessoa respondeu. É o colaborador que deve solicitar a conversa. As duas alternativas, 83 pessoas. E, por fim, não acredito que isso funcione, 12 pessoas. Indo adiante na enquete, quando você falou o que pensava, o que aconteceu? Sofri perseguição, 60 pessoas. Eu fui demitido, 12 pessoas. Fui ouvido, 83, a maioria. E, por fim, as coisas melhoraram, 48. Então, a maioria das pessoas aí dizendo que está sendo ouvida e que isso rende resultados aí no dia a dia do trabalho. Fico muito feliz, porque ser ouvido, primeiro a gente lidar com a diferença, com a divergência é fundamental para a evolução, né? E essas pessoas que se sentem ouvidas, elas ajudam nessa evolução. Então, ser ouvido desenvolve senso de pertencimento, de participação, de aderência, diminui a rotatividade, é fundamental que as pessoas sejam ouvidas. Isso também significa que há um estilo de liderança democrático predominante nessas pessoas que estão sendo ouvidas. O estilo de liderança, a liderança a gente pode organizar ela em diversos comportamentos do líder, né? Os mais conhecidos são os líderes autocráticos, democráticos, liberais, treinadores. É assim porque eu estou dizendo que é assim. Exato. É assim porque a autocracia assim. É isso mesmo. O líder manda e todo mundo faz. O líder democrático, ele ouve as pessoas, e elas constroem a melhor opção. É claro que isso demanda tempo, dedicação. Então, de certa forma, tiram o ritmo do negócio, porque tu tem que dedicar esse tempo para ouvir. Isso significa que, de longo prazo, uma liderança que se mantenha só dentro da democracia, ela também causa danos para a organização. Como a liderança autocrática, que seria o contraponto, ela traz resultados de curto prazo, mas de longo prazo ela acaba com a comunicação. Justamente o custo é muito alto. O custo da autocracia de longo prazo é muito alto. Por quê? Mas aí vai ter momentos e momentos, né? Só simplificando, eu acho que isso é importante, até porque a gente tem uma pandemia aí servindo aí de pano de fundo. E aí eu vou me lembrar, Rony e Alba, lá no início, né? Quando bateu aquele pavor inicial, né? Claro, era um momento que a gente precisava ouvir as pessoas, porque estava todo mundo apavorado e tal, mas também era momento de passar algumas orientações, nós vamos precisar que agora seja assim. Certo. Né? É que nem numa guerra. Numa guerra tu não vai ser democrático. A gente tem que agora, vamos, que tem o exército vindo, é agora, e o líder tem que ser autocrático. Ok, era uma situação crítica, né? E aí agora a gente volta num novo momento, todo mundo dentro das empresas, mas
com todo o resultado e os efeitos desse distanciamento entre liderança e colaborador. Sim. Inclusive, eu deixo a sugestão para uma próxima enquete, a temática de liderança. Porque o que faz um líder democrático ou autocrático, a percepção disso é através da comunicação. A liderança situacional, que é essa que tu falas, ela identifica o momento. Dependendo do momento, o líder invoca o estilo de liderança necessário. Então, todos os momentos de crise, eles precisam ser liderados. E a pandemia que nós experienciamos nos últimos 2 anos é um momento de crise. O momento de crise financeira que um negócio está passando, por exemplo, ele precisa invocar o líder. Ele tem que ser autocrático para dar norte para a equipe. Então, todos os estilos trazem benefícios e trazem prejuízos. O prejuízo maior é quando qualquer pessoa se mantém por muito tempo num estilo. No mesmo estilo. Mas por que isso é importante e tem a ver com a comunicação? Porque a percepção do liderado, do estilo autocrático ou democrático, se dá através da comunicação do líder. Então, por exemplo, quando o líder invoca a autocracia, ele determina, e nesse momento de determinação, ele tem uma fala mais dura, mais seca, que não é gritar, mas ele dá uma direção através da comunicação, ele é mais objetiva. Positivo. Exatamente, ele é mais direto, mais objetivo. Nesse momento, preciso que isso seja feito. Exatamente. Desta forma. Exatamente. Quando ele não está em situação de crise, ele pode demandar o mesmo assunto fazendo uma pergunta. O que você acha dessa situação? E isso significa que ele está, nesse momento, incorporando uma liderança democrática. E isso muda através da comunicação que ele faz. Por isso que o líder ele tem que ser muito hábil em comunicar. Muito flexível para perceber isso. Tá? Porque não tem como uma empresa ter um estilo de liderança do início até o fim da... Não existe. Porque a gente depende de fatores externos. A pandemia foi um fator externo que mudou muito estilos de lideranças, porque o momento exigia, né, algo mais drástico, o momento exigia que algo fosse, de repente, até imposto realmente, né? Mas isso não significa que seja sempre. Muito legal, Rony, quando tu fala a percepção que o colaborador tem desse estilo. Eu acho que isso é fundamental. E essa percepção permeia por, com certeza, uma boa comunicação. Né? O como a gente vai comunicar ao colaborador isso. Essa flexibilidade de estilo de gestão hoje se faz necessário. E aí a gente vai ter que pensar, esse colaborador que estava na empresa, aconteceu a pandemia, foi para casa, agora está retornando, quer dizer, vamos ter que flexibilizar novamente esse estilo de liderança, de gestão. O que está acontecendo é uma confusão, né, no processo da execução da comunicação, porque nós, durante a pandemia, tivemos que aprender a comunicar por diferentes canais, da mesma forma. Exato. E nós não estávamos acostumados a comunicar as emoções via um chat, ou comunicar as emoções via uma sala de aula virtual, né? A gente não aprendeu a fazer isso. Então, nós nos afastamos das pessoas, nós perdemos essa habilidade de comunicar, que nós estamos resgatando agora. Inclusive, um dos principais suavizadores de comunicação é o toque, é o aperto de mão, é o contato. E nós perdemos isso na pandemia. E como isso é importante para o ser humano, para a gente. Exatamente. Saber que eu estou aqui do lado da minha colega de trabalho, né, e eu posso conversar com ela, eu interajo com ela, eu ajudo, ela me ajuda, e esse toque é importante. Esse olho no olho é que faz falta. Exatamente. E a gente teve que se adaptar, tivemos que nos Nós adaptar. Perdemos também um dos principais suavizadores de comunicação, que é o sorriso, escondido atrás das máscaras. Então nós perdemos essa conexão, esse link que prejudicaram a habilidade de comunicar. Agora imagina as crianças que ficaram em casa sem essa socialização durante 2 anos e agora estão voltando para a sala de aula, as dificuldades que tem
para entrar de novo numa adequação de comunicação. Então, a comunicação é vida, né? A comunicação, ela transmite o conhecimento, as experiências, as emoções, ela constrói novos líderes, ela constrói um clima agradável, um clima produtivo, ela é o sistema circulatório de todo esse ambiente. E é a base para que eu também, como queira crescer, me desenvolver como profissional, né? Nós falávamos em cultura de feedback. O feedback é isso, é uma comunicação onde porque nem sempre a gente às vezes não gosta de admitir falhas, mas se eu não tenho uma cultura de feedback na empresa, como é que eu vou saber se eu estou indo no caminho certo? Então, o feedback serve para isso também, para me motivar, para poder eu querer crescer enquanto profissional, como pessoa e como profissional. Então, essa cultura de feedback e a comunicação, né, também do feedback é essencial para a empresa. Me parece, e aí eu quero que vocês me corrijam se eu estou fazendo a avaliação errada, mas eu vou falar da minha vivência, que é a que eu tenho, que eu posso falar. Nesse período de mais de 2 anos aí de pandemia, me parece que essa liderança autocrática, essa que mais orienta, mais determina, ela predominou na grande maior parte do tempo, porque isso se fez necessário. Só que foi um tempo muito longo. Num retorno ao presencial, já se encaminhando para o final da pandemia, onde as relações novamente são mais conectadas, são mais olho no olho, me parece que as pessoas retornaram, além de estar com essa comunicação olho no olho fazendo falta, as pessoas retornaram com um exercício que antes não faziam de uma forma tão frequente. E talvez até tão assertiva, que é a relação do meu propósito de vida em relação com o propósito de vida da empresa, em relação ao que a empresa precisa de mim, no sentido dos resultados que ela precisa, principalmente depois de uma pandemia, e esse exercício maior de será que meu propósito de vida está realmente alinhado com o propósito de vida da empresa? Será que eu estou crescendo? E obviamente eu não falo de remuneração, mas que eu estou crescendo como ser humano. Faz sentido? Eu acho que é uma pergunta que eu vejo muitas pessoas se fazerem. Faz sentido eu estar aqui? Eu continuar aqui? Né? E eu acho que agora sim vem novamente esse líder democrático que constrói as soluções em conjunto, mais do que nunca. Ele volta a ser muito necessário, porque as pessoas precisam cada vez mais, precisa estar claro, porque as pessoas repensaram, e aí não é só repensar um casamento, repensar as amizades, as pessoas repensaram família, repensaram tudo, repensaram inclusive o trabalho. Então, essa liderança que conversa, que ouve, que dá, e aí não adianta a gente só ouvir, é também preciso dar destinação àquelas angústias, aqueles propósitos, aquele olhar do colaborador, né? Porque só ouvir também não é suficiente. Me parece que a gente vai viver, e aí é um olhar meu, por um tempo agora em que essa liderança democrática ela se apresenta de uma forma mais assertiva, ou eu acho que nós teremos muitos problemas. Flutuar entre os estilos, sair do estilo autocrático e migrar para o democrático, não é algo fácil. Por quê? O estilo autocrático dá prazer à liderança. Uhum. Dá poder. Exato. Né? A gente sente, realmente, o que eu falo é seguido, que né, eu consigo enxergar os resultados a partir das minhas determinações. Exato. O ego, exato. Pro ego. Assim como sair do ambiente democrático é difícil, porque há um empoderamento de diversas pessoas e se perde o norte. E aí tem um risco de cada um puxar para um lado e você não conseguir equilibrar em direção ao objetivo que você determinou. Então, fazer essa flutuação não é algo fácil. Para algumas pessoas é muito difícil dizer, olha, vamos fazer assim agora, porque eu preciso que seja assim, porque agora a gente vai ter... Para algumas pessoas isso é muito, muito, muito difícil. Então, realmente, porque essa liderança situacional, ela vai ter que ser conforme o momento. Só que são habilidades que raras pessoas têm.
que consegue exercitar nas duas pontas. Exato. E agora, se a gente trouxer para esse debate a importância do nosso dia a dia, a rotina, né? Como é a nossa rotina? A nossa rotina atropela o tempo, nos atropela, a gente não tem tempo de pensar estrategicamente. A gente é engolido pelo dia a dia e o líder, ele também é engolido e ele não consegue enxergar isso de maneira equilibrada. Ele é envolvido e vai levando. E nesse envolvimento, normalmente ele acaba invocando a liderança autocrática, que é a liderança tradicional que nós herdamos lá dos nossos pais, do nosso primeiro professor, enfim. O nosso pai, ele não precisava falar, ele olhava, estava determinado. Isso é um exemplo da liderança autocrática, né? Então ele invoca isso naturalmente. Sair dela é algo muito difícil. Mas, conectando a ferramenta de feedback nesse contexto, a ferramenta de feedback, ela é a principal ferramenta de evolução profissional das pessoas. Quando o líder não tem uma habilidade de comunicação, ele pode implantar a ferramenta feedback na organização, só que em vez de dar certo, dá errado. Por quê? Porque ele não pratica, não usa ela de forma adequada por falta de habilidade de comunicação. Então, uma ferramenta de feedback jamais pode ser comunicada de maneira autocrática. É ali um momento de reflexão. E aí não é um momento da autocracia. O momento é de você refletir sobre aquela situação, encontrar os pontos fortes e fracos daquela situação e construir coletivamente um caminho entre quem está dando, quem está recebendo o feedback para a melhoria daquele resultado, aquele comportamento, enfim. Se o líder usar uma comunicação muito autoritária nesse momento, o feedback, ele vai ter um tiro pela culatra, ele não vai funcionar. E não é um feedback. E não é um feedback. Não é um feedback. Né? Só um fala, o outro escuta, Exato. Só um aponta as falhas, né? E não propõe melhorias e também não escuta o feedback, isso não é. Feedback é via de mão dupla. Exato. Né? Eu apresento as situações, olha, tu tens o potencial, mas está acontecendo isso, isso e isso, né? O que está acontecendo? Quem sabe podemos fazer desta forma, né? É essa cultura que tem que existir e eu acho que também uma das coisas que falta muito no momento do feedback, empatia, né? Respeito ao outro. O colaborador também merece ser ouvido, ser respeitado e tem o direito, né, também de falar. Então, eu acho que essa cultura de feedback, que eu acho que ainda está, o conceito dela ainda não é utilizada como uma ferramenta importante da gestão. No feedback, não, vou passar o feedback. Olha, aconteceu isso, 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 tal e tal situação, tu deveria ter feito assim, 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 ok? Muito obrigada. Então, não é aquela coisa... Aí é um comunicado, não é um diálogo, né? Isso é um comunicado. Né? Diz, olha, a situação assim tem que fazer dessa maneira. Tu tem que escutar o colaborador. A gente não sabe, a gente passou por um período muito difícil, onde as pessoas ficaram muito sensíveis. Tive que ir para a minha casa para trabalhar home office, mas ao mesmo tempo eu tenho que cuidar da lição do meu filho, que também está em casa, ao mesmo tempo eu tenho que, né, preparar o almoço, cuidar da casa, cuidar do marido. Para as mulheres, essa carga ficou muito pesada, muito pesada. Então, entender isso, entender também qual o propósito, falaste em propósito, isso é muito importante. Qual é o propósito, se o meu propósito está alinhado ao propósito da empresa, né? Nesse momento de pandemia, de fragilidade, acho que as empresas têm que ser um pouco mais flexíveis, mais compreensíveis também, para poder enxergar esse momento. A gente está voltando a nos organizarmos, né, a nos reestruturarmos novamente no ambiente organizacional. Como que este meu colaborador está vindo? Com que fragilidade ele está vindo? Né? Poder ter um olhar mais atento, e aí eu já puxando brasa para a psicologia, né, ter um olhar mais atento da equipe de recursos humanos, ou se tem consultoria externa, mas poder observar como esse colaborador está.
Como é que hoje ele retorna para a organização? E eu vou ter que observar o nosso técnico, Fernando Barcelos, que está chamando já há um bom tempo, me avisando aqui que eu preciso chamar o intervalo. Voltamos já já. Estamos apresentando Faz Sentido. Há quanto tempo você não aproveita o melhor do seu sorriso? E nessa busca em ter seu sorriso completo de volta, nós sempre reforçamos a importância de realizar uma avaliação com nossos especialistas, pois é nesse momento em que vamos poder com precisão definir qual o melhor plano de tratamento para o seu caso. E a Oral Sim, além de ser a clínica número 1 de implantes dentários, também é a clínica mais indicada do Brasil. Por isso, eu estou te esperando aqui. Pingão Bebidas abrange tudo o que você precisa em uma loja de bebidas. Inspiramos os nossos clientes a explorar e experimentar novos vinhos e aventurar-se em alguns espumantes, enquanto oferecemos sugestões para variadas bebidas. Nosso aplicativo é simples e prático, facilmente baixado gratuitamente no seu celular. Pediu, chegou, bebeu. O aplicativo Pingão Bebidas é obrigatório para quem está procurando o presente perfeito ou apenas quer consumir algo novo e emocionante. Temos bebidas para todos os paladares. E claro, deliciosos espumantes. Pingão. A festa começa aqui. Por que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração? Para abraçar forte um dos amores da sua vida? Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento? Para sentir a emoção na pele? Para tocar o paraíso ou fazer nada ao lado de quem é tudo? Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico, da Cláudia. Cuidamos de todos a cada dia melhor, com os braços abertos para a medicina do futuro, para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber? A gente ama fazer isso, cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. O programa Meu Pet é Pop vai ao ar todos os sábados, comigo, Diogo Brondani, e com Maria Fernanda Matos. O programa que abre espaço para os bichinhos de estimação é a partir das 3 horas da tarde, na TV Diário e Rádio CDN. Você não pode perder. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Como está a cultura do diálogo nas empresas, nas organizações? E vamos continuar conversando aqui com o Rony Gabi, consultor de organizações públicas, e também com a psicóloga Alba Goretti Lenz, que atua justamente na parceria com as empresas. Vamos entender um pouquinho mais o que o público que respondeu lá a nossa enquete, a enquete do Diário no Instagram, falou sobre essa cultura do diálogo nas empresas. Perguntamos também, onde você trabalha? A conversa é incentivada, 75 pessoas. A conversa é repreendida, 32 pessoas. As pessoas preferem se calar, 37. E, por fim, a rádio corredor predomina, 56. Continuando, perguntamos, nas reuniões de sua empresa, só tem comunicado? 71 pessoas responderam que só tem a parte dos avisos nas empresas onde trabalham. O diálogo é constante, 29. E, por fim, na minha empresa tem comunicados, mas também tem diálogo, 70%. No ambiente de trabalho, aqui na minha empresa, é cada um por si, 34 pessoas. O apoio é mútuo, 78 pessoas. E predominam os grupos separados, as famosas panelinhas, 66 pessoas. Então, aqui, pelo que aparece nas enquetes, realmente o diálogo
acontecendo, as pessoas sendo incentivadas à conversa e tendo dentro das empresas um apoio mútuo aí, ao menos é o que apareceu nas nossas enquetes, nas perguntas da nossa enquete, apesar de que os nossos 2 convidados de hoje falarem que não é bem isso que está acontecendo. E aí a gente vai retomar a conversa justamente falando da importância da liderança nesse processo, nesse estabelecer da cultura do diálogo nas empresas. É o líder, pergunto para vocês, é o líder que tem que garantir o feedback, garantir essa cultura do diálogo, ou o colaborador também tem a responsabilidade de pedir um retorno, perguntar como é que está se saindo no trabalho, perguntar como é que ele pode melhorar? Como é que é na prática? O que funciona na prática? Sempre tudo que acontece numa organização é culpa do líder e responsabilidade do líder. Então, a determinação estratégica do líder de implantar uma cultura da comunicação, ou que a cultura abrace a comunicação, é uma responsabilidade da liderança. A liderança, ela é responsável por esse norte estratégico. Uma das respostas, né, ela nos trouxe a construção de panelinhas, né, de círculos. Quando falta a liderança, a liderança é a tracionadora do grupo, ela que faz, através da sua capacidade de liderar, de entusiasmar e de conectar os propósitos comuns ao coletivo, ela traciona em direção aos resultados. Quando essa liderança não é capaz de tracionar, surgem outras lideranças que nem sempre são benéficas para os objetivos da organização. E em torno destas outras sublideranças, ela vai atraindo algumas pessoas que são influenciadas ou que pensam parecido com ela. Então isso é natural que aconteça. O líder, uma liderança forte, capaz de entusiasmar, de motivar, de tracionar, dificilmente vai acontecer esse surgimento de panelinhas. Então, dito isso, é sim uma responsabilidade do líder implantar uma cultura que favoreça a comunicação. Mas isso é uma decisão estratégica e o líder precisa entender que ele tem que desenvolver a habilidade de flutuar entre os estilos para que isso aconteça. Então a comunicação ela pode ser favorecida ou atrapalhada pela liderança. Isso sim. E aí eu vou só trazer um exemplo que aconteceu comigo. Sempre fui por muito tempo uma liderança mais autocrática, mais determinando como tinha que ser. E aí acontece uma coisa que a Alba vai nos ajudar, que acontece muito na psicologia, quando a gente passa de um extremo, que é o líder autocrático, para outro, que é o totalmente democrático. E aí eu me vi no meio de, mas eu ainda brincava com a equipe, mas eu tô democrática demais, agora esse troço virou uma bagunça. Não consigo fazer com que as coisas funcionem, porque tu sai de um estilo que é de determinar, de orientar, de ser claro, direto e objetivo, para um outro que tu para tudo, para ouvir. Vamos parar a operação agora, porque é importante ouvir todo mundo, a gente precisa estabelecer uma decisão conjunta, coletiva, para que tenha um engajamento. Aí tu vai completamente para o outro. E isso também costuma acontecer. Então, esse transitar entre o 8 e o 80 e conseguir avaliar o que em cada situação, qual é o tipo de liderança que é necessário, isso é muito complexo. Muito complexo. Não pode ser feito de uma maneira muito abrupta. É um processo, né? É um processo. O estilo de liderança, ele causa um efeito nos liderados. O estilo de liderança autocrático, por muito tempo, ele subtrai a capacidade de criatividade e iniciativa. E o colaborador não diz o que pensa. E isso é... Eu sempre fico tranquila quando alguém me olha e diz, mas não tem nenhum sentido isso que tu diz. Não tem sentido. Porque daí a gente intimida, conforme o nosso estilo de liderança, essas participações. Então, o contraditório é que justamente aquele que vai fazer a gente crescer, aquele que vai fazer a empresa crescer, não vem à tona. Esse trânsito, tá, entre um estilo e outro, ele tem que ser sutil, ele não pode ser muito abrupto, né, realmente, porque senão sim, o colaborador vai sentir a diferença, né, e ele vai, quando tu determinava, agora as coisas têm que ser assim, todo mundo só seguir, então eu não preciso pensar, eu colaborador... Só executar. Não preciso pensar porque eu só tenho que executar, é assim que tem que fazer e está pronto, né? Agora, quando tu muda o teu estilo,
esse trânsito, ele tem que ser, tu tem que dar o tom nesse motor, né? O tom exato para que realmente o colaborador não sinta... Não, mas peraí, ontem ela disse que ela que mandava, ela que fazia tudo. Hoje sou eu que tenho que encontrar, sou eu que tenho que encontrar a solução, né? Então, ele não vai nem pensar no primeiro momento, porque todo estilo ele traz consequências, né? Então tu imagina, um grupo de pessoas, ela foi liderado durante o ano inteiro com um estilo autocrático. Quando o estilo autocrático permanece, vem diminuindo a capacidade de iniciativa e a capacidade de criatividade. E aí, daí de repente o time ele recebe um líder extremamente democrático. E a equipe, o que ela vai fazer? Ela vai parar e vai esperar que o líder diga o que ela tem que fazer. Com certeza. Ela não vai ter criatividade, ela fica parada. Também, ao extremo, acontece a mesma coisa. Quando você tem um líder extremamente democrático, as pessoas elas começam a dar palpite, a discutir opções, enfim, e daqui a pouco tu troca para o estilo autocrático. Dá o embate. Mas a primeira coisa que eles vão dizer, mas eu não penso assim, eu não concordo assim. E não há uma construção. E aí o líder normalmente é autocrático, invoca o poder. E aí as pessoas começam a ficar quietas. E o resultado disso é um baixo nível de inovação, baixo nível de criatividade, baixo nível de pertencimento, sobe o índice de turnover e as consequências são danosas. Então, a capacidade de transitar começa no líder e tem que ser de uma maneira flexível e gradativa. E ele vai ter que perceber quando que ele atua de forma democrática, de forma autocrática ou de forma treinadora. Ele que vai dar o tom, vai saber a dose. Quando eu aplico mais isso ou mais aquilo, ele tem que saber exatamente, né, o tom. E aí, para isso, ele precisa conhecer muito bem a sua equipe, né, para poder dar esse tom de que momento eu posso avançar um pouquinho mais, eu posso ir para um outro estilo de gestão. Né? E a equipe, e confiança, né? Eu acho que a equipe também tem que confiar muito nesse líder, saber que a decisão que ele está tomando é a decisão mais, no momento, né, acertada para toda a equipe. E essa percepção, de novo, volto a dizer que ela é percebida, startada através da comunicação. Então, a comunicação está ligada diretamente ao resultado da organização. Principalmente numa organização que precisa ter inovação, uma organização que está passando por um processo de inovação, de busca de mercado, de reinventar seus produtos, seus serviços, ela precisa de muita criatividade, de muita iniciativa. E se ela não encaixa a comunicação adequada para que esse ambiente seja um ambiente produtor de iniciativa, de criatividade, de não seja capaz de fazer um brainstorm, né, de ser inovador, não acontece. Ou as inovações são... Mas muito pequenas. A inovação de verdade, eu não estou falando no discurso, a inovação aquela que realmente faz acontecer. Me parece que isso ainda é um grande desafio para as empresas, porque a gente, e aí vamos fazer o exercício, você que está aí do outro lado, nosso ouvinte, nosso telespectador, o quanto é raro e quantas pessoas ainda se surpreendem quando a liderança diz, poxa gente, errei, avaliei errado, apostei errado. Por quê? Porque o erro ele precisa ser uma característica do dia a dia, porque a gente vai tentar talvez 10 opções, talvez uma vai dar certo. E por que ainda é tão difícil para a liderança dizer, não, realmente falhei, errei, escolhi, desculpa, foi muito agressivo na minha comunicação. Isso deveria ser do dia a dia. E como a gente ainda está distante disso? É que a primeira escola da liderança, a primeira estudo técnico de liderança, ela conecta lá no líder, na liderança baseada no heroísmo. E o herói não erra. Tem que ser a Mulher Maravilha, tem que ser o super-homem. Exatamente. Então, essa primeira escola de lideranças, ela deixou heranças culturais. E nós temos essas heranças culturais.
Isso hoje já está mudando, tá? A liderança hoje ela tem temáticas como liderança espiritualizada, liderança humanizada, são outras escolas de lideranças que é uma evolução das escolas que começaram lá na época da Revolução Industrial, e hoje ela tem um conceito mais amplo da forma de fazer liderança. O problema é que nós temos hoje líderes com a cabeça baseada na escola ainda do heroísmo, praticando a liderança para uma sociedade que precisa de um processo de liderança diferente. Então, esse é o choque, é compreender aonde está a minha cabeça, onde é que estão as minhas ações nessa linha de tempo. Eu posso ter a capacidade de compreensão da liderança espiritualizada e da liderança humanizada, mas eu estou atuando como um líder de herói, baseado no comportamento da liderança heróica ainda lá. Temos um minutinho final, isso. Rony, Alba, eu vou só terminar com a última enquete aí para trazer dicas finais aí para vocês ajudarem o nosso público a estabelecer, a começar pelo menos a estabelecer essa cultura do diálogo. Nós perguntamos para o nosso público no Instagram. No dia a dia, eu prefiro olho no olho. 99 pessoas. Tudo pelo WhatsApp, 52, um e-mail resolve 19. Então, as pessoas demandando essa conversa, essa aproximação. E aí, eu queria que vocês trouxessem uma dica final no sentido de como eu, que sou um gestor de uma empresa, ou eu que sou um colaborador também, como é que eu contribuo nesse processo de estabelecer essa conversa, de estabelecer esse feedback de uma maneira mais assertiva. Eu acho que o diálogo, ele tem que ser aprendido em casa. Com as nossas crianças, a gente tem que incentivar os nossos filhos, desde pequenos, ao diálogo, né? Porque é só quando a gente cresce com essa cultura de diálogo, de falar o que sente, nomear aquilo que sente. Olha a dificuldade que as crianças estão tendo hoje, porque quando uma criança sente medo, qual é a reação da mãe? Proteger. Não, tu tem que identificar, olha, meu filho, isso que tu está sentindo é medo, isso que tu está sentindo é raiva. É importante a gente identificar isso para as pessoas, as crianças crescerem aprendendo a nominar os seus sentimentos, né? E a cultura e diálogo em casa, né? Os filhos também precisam saber como os pais se sentem em relação às situações, como que eles determinam, né, as coisas dentro de casa a partir disso. E quando tu cria esse hábito em casa do diálogo, a criança vai crescer, vai ser um adulto mais habituado a falar, mais habituado também a escutar. Então, acho que o diálogo tem que partir de casa, tem que ensinar em casa. Rony, para as empresas. Minha dica final acho que o problema mais difícil da comunicação são as conversas difíceis. Uhum. E no momento de uma conversa difícil, a gente tem 3 ambientes. O ambiente do fato, o que aconteceu. O ambiente do sentimento, a emoção, aquele fato me causa um sentimento. Uhum. E o terceiro ambiente é uma afronta à identidade. Então, se nós estamos tendo uma conversa difícil sobre liderança, tu está dizendo que eu não estou praticando uma liderança adequada, e isso põe em questionamento a minha identidade. Quando a gente interpreta, separa isso, nós começamos a entender as nossas emoções, entender o que realmente aconteceu e entender que aquilo não é uma afronta a mim, e sim uma correção do fato. Essa compreensão nas organizações melhora muito o resultado. E a comunicação, consequentemente. Então, tá agradecendo então ao Rony, a Alba e a você, ouvinte telespectador, que nos acompanhou em mais esse Faz Sentido. Voltamos no próximo domingo e agradecemos a sua participação. Tchau, tchau. Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados.